Bom, e a gente segue falando sobre política monetária, gente, agora para falar sobre as perspectivas do mercado para as reuniões do FONC e também do Copom, que são aí de um corte de 0,25 pontos percentuais no juro dos Estados Unidos, de estabilidade também para a Selic. Vamos detalhar um pouco mais sobre essas perspectivas agora. Eu chamo Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay. Tudo bem, Ariane? Bem-vinda mais uma vez aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo espaço para falar de um assunto tão importante, inflação que dominou a agenda aí, né, Muriel? Isso, finalmente um dia com bastante notícia hoje. A gente fica agora nessa expectativa e de olho para entender como é que os mercados estão reagindo. Vamos começar especificamente pelo IPCA 15, olhando para o nosso cenário local aqui. Um resultado que veio um pouquinho abaixo. Eu queria entender como é que você enxerga realmente esse cenário especificamente. Eu acho que agora existe um consenso, né, entre os economistas e também o mercado, de que há uma desaceleração gradual dessa inflação também advindo ali da atividade, dessa desaceleração, que corrobora, né? Apesar da maior parcela desse resultado do IPCA 15 ser advindo do alívio do câmbio, né, e que deve continuar repassando para as próximas medições e para o índice cheio também, que é o que a gente espera de maior impacto para a medição total do IPCA. Esse resultado de hoje do IPCA 15, ele também corrobora para a gente reajustar a expectativa final, então, que sai de 4,7 para 4,6, e ele começa a dar uma maior probabilidade, mas ainda que moderada, da inflação dentro de 2025 ficar dentro da banda da meta, né, que é 4%, e que o Banco Central espera tanto essa ancoragem das expectativas para que sinalize qualquer tipo de possibilidade da outra probabilidade de mercado, que hoje deve estar em torno de 55%, do início do ciclo de cortes já em janeiro. A gente ainda dá casa que aposta que o Banco Central, por uma questão de riscos à frente, deveria manter a Selic ainda para até março, né, inalterada, com o primeiro corte de 50 pontos. E aí a gente já começa a entender um pouco de quais podem ser os caminhos. A gente tem ouvido muito por parte aí do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que a tendência realmente é de esperar dado a dado para entender esse movimento. Especificamente o setor de serviços ainda é um ponto que gera preocupação, especificamente com relação a uma necessidade de desaceleração. Qual que seria o melhor caminho, então? É realmente esperar a reunião de março aí para cortar e já não começar um ano cortando? Eu acho que tem dois pontos principais aqui que dão essa para o Banco Central, né, sustentam uma tese que março seria o tempo ideal ali para se começar o ciclo de cortes. O primeiro deles, obviamente, como você citou, a questão da incerteza sobre a inflação de serviços, que permanece pressionada, e via ainda uma atividade que, mesmo em desaceleração gradual, na comparação com o primeiro semestre, mês a mês ali uma atividade menor, ainda assim ela é muito robusta e ela fomenta muita parte de consumo e via serviços, né, varejo e serviços, e que continuará pressionando os núcleos subjacentes. O outro ponto aqui, que a gente defende muito, que seria estratégico para o Banco Central, para a ancoragem das expectativas, parcela essa na qual ele tem pouco domínio sobre, mas ele consegue, através de comunicação e também das decisões, tratar essa outra parcela da inflação, que é o impacto do carry trade na economia brasileira, né? Então, o corte de juros nos Estados Unidos, somado à nossa manutenção aqui, torna o nosso país mais atrativo, faz indiretamente ali o controle do câmbio, porque você acaba tendo o real mais apreciado e com isso a gente tem menos pressão inflacionária de inflação importada. Então, o Banco Central, se ele seguisse essa estratégia, ele estaria criando um ambiente mais fundamentado para que não corra risco nem desancoragem, né, dessa parcela importante da inflação, e também teria tempo ali para ver como que os dados correntes trariam para a gente o resultado desse núcleo, então, que também é muito importante para ditar qual de fato é o ciclo dessa inflação. Por isso que a gente acha que o tempo ideal seria março, com um corte inicial de 50 pontos, já muito diferente do que seria feito em janeiro, que deve começar com 0,25. Eu até aproveito para te perguntar com relação a esse cenário, porque a gente teve aí o anúncio da Petrobras de redução também no preço da gasolina para as distribuidoras, vai demorar um pouquinho para chegar também nos consumidores, mas, por exemplo, até março é um cenário que com certeza já vai ter chegado, a gente vai ter um impacto também no IPCA, né? Com certeza. É um preço administrado, né? Então acaba
sendo passado para a gente como uma surpresa e não como vias de projeção. A gente não tem como prever quando vem de preços administrados, mas é uma notícia que ajuda o nosso IPCA, vai ser um movimento que vai trazer para baixo um impacto em torno de 4,9% no grupo de transportes e que vai trazer essa medição, então, de uma inflação mais baixa, né? Então, esse somado a esse histórico de inflação abaixo ali dos projetados e dessa desaceleração, isso ajuda no que a gente chama de carrego estatístico. Então, para frente também, e que é importante para o Banco Central, dentro do horizonte relevante, uma inflação mais baixa para a decisão de política monetária, né? Então, ajuda. Então, a gente tem desse lado, né, de administrados, câmbio, sendo positivo, somado à inflação de alimentos. Tudo bem que agora tem um período de sazonalidade, depois a gente vai entrar num período de alta também para frente, o que compõe ali o período do Banco Central para a decisão de juros, que é o que a gente não pode contar com isso, né? Sempre os dados de sazonalidade desazonalizados, para que a gente entenda esse caminho. Mas eu posso te dizer, Muriel, que tudo que a gente tem hoje, o contexto que a gente tem hoje, a conjuntura aponta para uma inflação mais baixa. Mas o sentimento ainda é de cautela, porque quando a gente olha o balanço de risco, os vetores ainda têm chances de dificultar um pouco uma desaceleração mais brusca, o que colocaria de fato a inflação dentro da meta. A gente está no caminho certo, mas a gente ainda não ganhou esse jogo. Tem que esperar para ver como que vai se comportar os dados correntes à frente, aí nesse período final de 2025, e como a gente vai começar o ano ali bem próximo do ciclo de cortes, com as expectativas, se de fato a gente vai ter essa questão do preço a mercado, dessa inflação que sustenta um Banco Central em início de corte de juros. Agora, Ariane, aproveito para te perguntar também sobre o CPI, né? Um dado que veio na manhã dessa sexta-feira e veio abaixo da projeção, o que no fim das contas fez com que o mercado celebrasse e muito, e todo mundo foi lá mudar a sua projeção, ali o mercado foi mudar a projeção no CME Group, no Fed Watch lá, para mostrar que agora sim, na próxima reunião, nas próximas duas desse ano, vai sim ter corte de juros lá nos Estados Unidos. Exatamente, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que comemorar é a divulgação, né? Esse meio de shutdown, você operar no escuro, para a gente é muito difícil de trabalhar, mas já havia uma expectativa, né? Então veio conforme o mercado esperava dessa inflação, ela continuar apontando esse ciclo de desaceleração, apesar de muito aquém ainda da meta do Federal Reserve, que é de 2%, a gente ainda vai ter que ver o Fed fazer alguns esforços ainda no sentido restritivo, porque, de novo, eu acho que não é só no Brasil que a gente tem esse cenário em que a gente está indo bem, mas o jogo ainda não está ganho. Nas outras economias, e principalmente nas economias desenvolvidas, também. Né, os riscos à frente de tarifas, os conflitos geopolíticos, uma possível pressão maior ali de desaceleração do próprio dólar frente às principais moedas lá fora, pode dificultar esse cenário do Fed. Né? Tudo vai depender das tramitações daqui para frente, de quanto tempo esse shutdown ele vai levar, porque a gente vai ter um impacto no payroll, mas somado tudo que hoje a gente tem na mesa, que é de fato, os dados de atividade que devem apresentar a continuidade de desaceleração, juntamente com essa inflação, vamos dizer que não baixa, mas quase que repetindo o mesmo resultado da medição de agosto, que foi o que a gente viu nos núcleos de inflação, abre um ambiente para que o Fed faça 0,25 pontos na próxima, mas deixa a dúvida se vai ser contínuo até 2026 esse corte ou se o Banco Central americano vai fazer agora uma flexibilização, mas ele vai ter que interromper na sequência, dados os choques que a gente pode vir a ter por essas questões pontuais, né, e, digamos, mais importantes que a gente tem hoje em discussão, que é essa relação do Trump com a China, o cenário geopolítico e também os impactos das tarifas, que a gente já olha dentro da inflação ao produtor, uma concentração e que em algum momento isso deve passar para o consumidor final. Muito bem, Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte sempre, viu? Eu que agradeço, um prazer é todo meu. Até a próxima. Obrigada, bom fim de semana.